Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Daniel do capítulo 1 ao capítulo 3. A história de Daniel é muito contada, principalmente para as crianças. Então ela é muito conhecida. Muito mais a parte da cova dos leões, é verdade, mas toda a história do livro de Daniel tem o seu destaque. Fala-se bastante de Nabucodonosor, fala-se bastante de Ananias, Misael e Azarias. Tudo bem que eles são mais conhecidos pelos nomes que foram dados na Babilônia, são mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas as histórias são sim bem conhecidas. A parte das profecias do livro de Daniel é tida como a mais difícil. Envolve muitas interpretações a respeito de visões e essas coisas todas, e as pessoas muitas vezes apresentam sim interpretações que ficam estabelecidas como se fossem as interpretações corretas, mas podem ainda ter algum deslize no encaminhamento da interpretação, porque, como já falei em outro momento, durante o texto de Ezequiel, enquanto líamos o livro do profeta Ezequiel, há coisas que estão reveladas e há coisas que não estão reveladas. Então, pode ser que as interpretações não estejam dentro do proceder da parte do Senhor, porque talvez Ele não tenha revelado tudo para que possamos entender todas as coisas. Entendemos aquilo que Ele realmente nos revela. Mas da mesma forma que aconteceu com os outros profetas anteriores a Daniel e seguirá assim nos próximos profetas, nós não vamos dedicar tanto tempo para falar de cada profecia dos profetas, no caso do profeta Daniel. O principal desafio aqui desse nosso encaminhamento é a leitura do texto bíblico realmente. Claro que nós falamos sim alguns aspectos para ajudar na leitura devocional e também no estudo bíblico. Nós não fugimos dessa realidade. Mas as profecias mesmo renderiam muitas mensagens no plural e teríamos que redividir as porções para uma leitura de cada profecia, e aí seria uma divisão completamente diferente do desafio de leitura da Bíblia em um ano. Permitindo o Senhor, se Ele assim encaminhar, teremos sim o estudo das profecias, se Ele assim nos permitir. Gostaria de destacar aqui do primeiro capítulo de Daniel, que ele estava em terra estranha e mesmo assim ele e os seus amigos preferiram buscar a vontade do Senhor. E por misericórdia eles encontraram a chance de ter isso na questão da alimentação e da bebida. Eles poderiam ter problemas por ter feito aquela solicitação, mas o Senhor deu o encaminhamento, permitiu que eles tivessem as coisas da forma como eles estavam propondo. Alguns até entendem que por conta dessa observação de Daniel, de querer comer os legumes e essa coisa toda, então ele e os amigos eram vegetarianos, tá vendo? Olha só, eles eram vegetarianos, eles não comiam... O texto não diz isso. O texto não diz que eles não comiam carne de jeito nenhum, eles não queriam comer daquelas que vinham da mesa do rei. Eles não queriam comer daquilo que vinha servido da mesa do rei. E se nós lembrarmos, a lei tinha recomendações tanto desde o momento do abate do animal para a alimentação, como até mesmo no preparo, aquela coisa de não cozinhar no leite da mãe, e aí muitos judeus acabam evoluindo para não fazer com leite, porque não sabe se vai ser o leite da mãe, de repente não está sabendo, veio e ele não sabia. Então, para evitar esse problema, e fazem até uma medida preventiva e evitam totalmente. Tentam pelo menos evitar totalmente. Então, eu vejo muito mais aqui uma questão de querer se manter firme na lei do Senhor, na busca pela vontade do Senhor. E eles não queriam comer do que vinha da mesa do rei, porque eles não teriam como saber o que eles estavam comendo, não ia vir uma plaquinha do que era cada coisa, e eles também não teriam acesso à preparação, não teriam como questionar isso. Preferiram questionar a fonte. Então, vamos parar aqui, vamos começar o que não vai ter problema se for, dependendo do jeito que for preparado para a gente comer. E eles foram então para a questão dos legumes, eles preferiram dessa forma. A lei que trata dessas coisas de como preparar e de como encaminhar todas essas coisas da alimentação, também fala a respeito da Páscoa. E Daniel era judeu, ele comia a Páscoa. E entre outras coisas que havia no cardápio da alimentação da Páscoa, tinha carne.
Então eu não vejo Daniel como necessariamente vegetariano. Aliás, mais para frente ele fala até mesmo que comeu outras coisas, ou deixou de comer certas coisas, estava fraco. Nós vamos ver na leitura, nós vamos ver em 2 dias, eu acredito, se não me falha a memória, em 2, no máximo na última porção, são 4 dias para a leitura do livro de Daniel, nessa sequência da leitura, do plano de leitura sequencial. Então, talvez no 3º ou no 4º dia, nós vamos ver que Daniel até fala que tinha deixado de comer certas coisas, estava enfraquecido por conta disso. Ele não estava revelando que era vegetariano, como alguns pretendem. Ele estava apenas querendo evitar problemas com o preparo daquelas carnes que vinham da mesa do rei, e ele não teria como ter acesso a todas as informações do que ele ia realmente comer. E na questão do vinho, talvez houvesse algum tipo de voto, como o voto de Nazireu, que não podia provar do fruto, nem do fruto mesmo da uva. Então, talvez ele não queria ter acesso a nada da videira, não se sabe se por tempo completo, por toda a vida, ou por um período, ou por conta do exílio que tinha acabado de começar e eles fizeram um voto diante do Senhor. Não, o texto não nos revela isso. Eu estou apenas dando uma possibilidade de interpretação. Talvez houvesse alguma coisa nesse sentido e eles preferiram não ter acesso, ou eles realmente não queriam beber de forma alguma, e então colocaram tudo dentro do mesmo pacote, a alimentação e o vinho. No capítulo 2, vem o sonho de Nabucodonosor. Ele queria que revelassem o sonho que ele teve. Normalmente, nessas situações, a Bíblia revela que aquele que queria o sonho interpretado conta o que sonhou. Mas nesse momento, Nabucodonosor estava tentando testar alguma coisa. Ele queria saber se realmente quem estava dando a interpretação falava realmente de acordo com algum tipo de revelação, em vez de dizer simplesmente qualquer coisa, porque ele quer que diga o sonho. Isso só quem estava dentro da cabeça dele para saber realmente qual foi o sonho. E se a revelação vinha de fora, e eles diziam que recebiam dos deuses ou qualquer forma assim, quem tinha acesso tinha que dizer qual foi o sonho. E ninguém conseguia. Ninguém consegue falar para o rei o que ele tinha sonhado para depois dar a interpretação. E ele então diz que vai matar todo mundo. Mas Daniel acaba pedindo um pouco mais de tempo. Ele busca o Senhor junto com os seus amigos e o Senhor dá a devida revelação para Daniel. E então eles louvam ao Senhor. Quando nós buscamos algo da parte do Senhor e aí recebemos a resposta, nós devemos declarar o nosso agradecimento. Entendo que nós devemos agradecer sempre, porque o Senhor sempre nos responde. Já disse que é ou sim, ou não, ou espera um pouquinho. E durante esse tempo do espera um pouquinho, nós continuamos buscando. E o Senhor pode dizer sim ou não, nos dar algo diferente, algo melhor, porque o Senhor sempre vai nos dar o melhor. Então, eu entendo que nós devemos agradecer sempre que nós nos colocamos em busca pela vontade do Senhor, e Ele então revela a sua vontade, e nós agradecemos por conta do que o Senhor faz em todo o tempo, porque Ele é bom em todo o tempo para conosco. A respeito da interpretação do sonho, vejo claramente que a cabeça de ouro tem a sua revelação, era Nabucodonosor, e era o reino dele, e que a pedra não fala o nome, mas remete a Jesus. No mais, há pontos que as interpretações parecem até mostrar muito sentido, e há outros que eu vejo a questão um pouco diferente, como por exemplo a união de barro e ferro, eu vejo de uma forma um pouco diferente em relação ao que a maioria vê. Mas, como eu disse, esse espaço não é para essas explicações. Eu até mesmo evito esse tipo de explicações, a não ser quando o Senhor nos chama para falar das profecias realmente, e permitindo o Senhor nos chamando a falar a respeito das profecias, nós iremos entrar nessas interpretações. Mas eu até evito porque parece que as pessoas já definem o certo de qualquer forma, e se alguém ousa falar alguma coisa diferente, já trata como heresia toda a mensagem que a pessoa tenha para apresentar. E como é importante a mensagem de que Jesus reina, eu prefiro evitar a fadiga dessas interpretações do restante e esperar pelo cumprimento da profecia, porque esse sim é esperado. Da forma como nós comentamos a respeito do profeta Ezequiel, falei um pouco antes disso, há coisas que de fato não estão reveladas. Deuteronômio 29 nos deixa isso claro.
há coisas que não estão reveladas. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Nós vemos como espelho. Comentei a respeito disso durante o texto de Ezequiel. Então, se a interpretação é uma ou é outra, o Senhor pode nos dar a devida interpretação, mas é Ele quem deve dar essa interpretação. Nós não devemos achar que temos todas as respostas e todas as certezas, porque há coisas que não estão reveladas. Se o Senhor não nos revelou, como é que nós podemos ter a certeza? Nós temos a certeza por fé, nós cremos que o Senhor tem o melhor, nós temos a busca pela vontade do Senhor, mas as nossas certezas em relação às interpretações podem estar equivocadas, porque nos falta ainda uma devida interpretação, uma devida revelação da parte do Senhor. Então eu fico com a parte principal, que é reconhecer o senhorio de Cristo e esperar pelo cumprimento da profecia e clamar Maranata, declarar Maranata, ora vem Senhor Jesus. No capítulo 3, nós temos a história da fornalha de fogo ardente. Pensamos, nesse caso, a respeito da confiança no Senhor e a respeito da questão do respeito à autoridade. É, sim, necessário respeitar a autoridade. E não só a autoridade que você concorda e não só a autoridade que você acha que você gosta mais. Respeitar a autoridade é respeitar a autoridade. Aquele que está naquela posição deve-se ter respeito por essa pessoa, independente de gostar mais ou não. Mesmo quando a autoridade nos manda fazer algo que nós não concordamos, nós seguimos em oração. Mas se não é algo que vai contra o Senhor, nós respeitamos. Não tem essa de, mas é uma ordem absurda, eu não vou respeitar, eu não vou cumprir. Não, a Bíblia não fala a respeito de ordem absurda, isso está dentro do quartel. Dentro do quartel nós temos sim essa interpretação. Mas a ordem absurda do ponto de vista da Bíblia é quando atenta contra o Senhor. Apenas isso, quando manda matar, roubar, mentir, negar a Deus, negar a sua autoridade ou reconhecer outro como autoridade até mesmo espiritual, idolatria e essa coisa toda. Essa é a ordem absurda que a Bíblia relata, não existe nenhuma outra. O fato de você não gostar da autoridade ou achar que ela tem interesses escondidos em tomar determinada posição ou direção, não torna correto você obedecer ou desobedecer. Você deve obedecer, a menos que atente contra o Senhor. Eu até dou um exemplo. Eu acho que há pontos na rodovia dos Bandeirantes que é possível dirigir acima dos 120 por hora, mas a autoridade definiu, e essa pessoa que definiu tem autoridade para definir isso, então ela é a autoridade, definiu que o limite de velocidade é 120, por questão de segurança e tudo mais. Então eu não passo dos 120. Apesar de eu achar que possa ser possível em alguns trechos, eu respeito o limite de velocidade que a autoridade definiu. Por isso nunca tomei multa. A tal da indústria da multa, se dependesse de mim, teria falido já. Fica a dica. Se você obedecer às regras do trânsito, não tem indústria da multa, ela fale. Se você não dá matéria-prima para ela vai falir. Respeite a autoridade, em vez de ficar achando que a multa é indevida. Não é indevida. Se você desobedeceu a regra, não é indevida. A não ser que você não tenha desobedecido a regra. Mas aí há condição de se fazer recursos e essa coisa toda. E o fato de ter vários locais de fiscalização não torna indevida, porque com ou sem fiscalização tem que obedecer a regra. Simples assim. É como eu entendo. Nesse exemplo da velocidade, eu não concordo com a autoridade. Eu acho que dá para passar dos 120 por hora na Bandeirantes. E já faz quase 2 anos que eu não passo por ela. Mas sempre que eu estou nela, sempre que eu estou dirigindo, eu prezo por respeitar o limite de autoridade. Se eu passar do limite de autoridade, do limite de velocidade definido pela autoridade, eu tenho que estar pronto para assumir as consequências do meu erro. Mas os amigos de Daniel nos mostram também que quando a autoridade vai contra o Senhor, a ordem absurda, verdadeira do ponto de vista bíblico, aí nós escolhemos o Senhor e desobedecemos a autoridade, confiando apenas no Senhor. E aí não importa a consequência. Melhor é seguir sempre a vontade do Senhor, mesmo que o caminho seja para a morte. Eles declararam que confiavam na proteção e no cuidado do Senhor. Mas eles também disseram que mesmo que eles perecessem, eles confiavam no Senhor. Eles seguiram o caminho na direção da obediência ao Senhor. E foram contra o que a autoridade definiu, que era uma questão de idolatria. O Senhor pode nos livrar como fez com eles, quando nós desobedecemos a autoridade por
colocar uma questão contra a vontade do Senhor. Matar, roubar, mentir, idolatria e desobedecer, negar ao Senhor e essa coisa toda. Mas como muitos cristãos no início do cristianismo, também podemos não ser livres da situação, da consequência. E podemos morrer nas arenas como eles morreram ou em qualquer outra situação. Não importa, nós seguimos a vontade do Senhor, mesmo que haja consequências. Nós temos que estar prontos a assumir a consequência. Não devemos achar que, eu vou contra a autoridade porque ela está indo contra Deus, então Deus vai me poupar. Se o Senhor tiver outro plano, ele vai encaminhar da forma como ele entende. A sua vida é para o louvor da glória do Senhor. Tenha consciência disso. E se for para assumir consequências de desobedecer a autoridade para buscar a vontade do Senhor, tenha certeza que está fazendo isso apenas por buscar a vontade do Senhor. E que não está desobedecendo a autoridade numa coisa que não contraria ele próprio. Que não está desobedecendo a autoridade só porque, mas ele está fazendo por algum interesse obscuro, alguma coisa que ele tem por trás, está sendo mal, está sendo errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, inclusive, diz que aquele que está na posição de autoridade e faz errado será cobrado por isso, e não nós. Eu não estou na posição de autoridade para poder questionar a autoridade e dizer, não, você está fazendo por outros motivos, então eu não obedeço. Eu só gosto daquele que vou só obedecer só aquela autoridade. Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia que nós temos que obedecer à autoridade, que a autoridade, quando faz coisa errada, vai responder diante do Senhor. E que nós podemos sim, diante do exemplo apresentado por Sadraque, Mesaque e Abdinego, pelo próprio Daniel, como veremos na leitura de amanhã, se assim nos permitir o Senhor, na cova dos leões, nós vemos que a autoridade pode ser desobedecida sim, nessa circunstância, quando vai contra Deus, e não contra o que nós gostamos ou preferimos. E aí, quando nós falamos contra a autoridade numa situação dessa, nós mantemos a nossa confiança no Senhor, que vai nos livrar do erro da autoridade, porque aí a autoridade é Ele. Ele deu a autoridade. E aí Ele nos livra tanto impedindo que a autoridade tenha algum sucesso contra nós, como mesmo que a autoridade consiga nos matar diante de uma situação, nos prender ou nos castigar diante da nossa recusa em seguir o que a autoridade quer, o Senhor nos livra eternamente. Seguir a vontade do Senhor, nós devemos fazer sempre. Devemos sempre seguir a vontade do Senhor, mesmo que nos matem por isso. Temos que ter certeza que estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Por isso essa questão de ir contra a autoridade nos exemplos bíblicos, quando ela realmente manda matar, roubar, mentir, idolatria, renegar a Deus e essa coisa toda. Mas temos que ter certeza que estamos seguindo, então, a orientação do Senhor do ponto de vista bíblico do que seria a tal ordem absurda. A ordem absurda não é qualquer coisa, são coisas que atentam diretamente contra Deus. Aí nós não devemos temer mesmo aqueles que podem matar o corpo, como nos revelou Jesus. Por isso temos que ter certeza que estamos obedecendo a autoridade mesmo quando não concordamos, continuamos orando. E se houver qualquer consequência por não obedecer à autoridade, porque ela vai contra Deus, vai acender incenso para o imperador, como eram os primeiros cristãos. Vai se ajoelhar diante da estátua do imperador. Não, eles diziam não, e muitos tiveram problemas por conta disso. Nesse caso, nós rejeitamos a autoridade. Agora, a autoridade me manda andar 120 por hora e eu vou ficar questionando a autoridade e vou dizer que não vou cumprir porque é ordem absurda. Mesmo que a autoridade esteja me mandando prender por uma questão totalmente errada. É a justiça que tem que dar a resposta correta, não sou eu que digo. Vai saber se eu não estou escondendo alguma coisa. A autoridade tem informação que eu estou tentando esconder das pessoas e aí faço a aparência de que a autoridade é que está fazendo coisa errada. Isso pode acontecer, isso não é impossível. Então nós temos que obedecer à autoridade e seguir dentro do trâmite legal. Sempre que ela nos mandar fazer alguma coisa, nós obedecemos. Em qualquer coisa, mesmo aquelas que nós achamos que não é correto. Nós não deixamos de obedecer à autoridade porque não gostamos ou porque queremos outra coisa. Nós apenas e tão somente deixamos de obedecer à autoridade no exemplo bíblico, quando vai contra o que o Senhor realmente ordena. E se Ele manda que nós não nos curvemos e não adoremos outro, nós não fazemos isso. Sadraque, Mesaque e Abdinego rejeitaram aquilo que a autoridade queria e foram cuidados pelo Senhor. Eles deixaram claro que quer o Senhor salvasse, quer o Senhor não salvasse, Ele era Senhor. É assim que nós devemos nos comportar. Não devemos, como realmente disse Jesus, temer aqueles que matam o corpo. Que o Senhor nos abençoe.
Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.